21 horas, dia 15 de julho de 2021. Nós temos essa aula aí, que é a última, né? Que a gente vai falar sobre recurso gargalo, teoria das restrições, que já está gravando já. E também a possibilidade de passar esse filme rápido, para que vocês possam entender. Bom, pessoal, a videoaula de hoje é sobre os princípios do TOC, da teoria das restrições. Para entender o TOC, a gente precisa saber que a teoria das restrições vê a empresa como uma corrente formada por vários elos e que a meta dela é aumentar o lucro. Por isso que essa teoria pensa globalmente, ou seja, pensa na empresa como um todo, mas suas ações são sempre direcionadas para um lugar específico, para arrumar os elos mais fracos da corrente. O TOC possui 3 princípios para aumentar a eficiência da empresa e, consequentemente, aumentar o lucro. O primeiro princípio é aumentar o ganho no fluxo, ou seja, aumentar as vendas. O segundo é reduzir o inventário, que seria diminuir os estoques, sejam eles de matéria-prima ou de produto acabado. O terceiro e último é reduzir as despesas operacionais, ou seja, diminuir o gasto na produção. Quando a gente reduz os estoques e as despesas, acabamos aumentando as vendas. Isso porque a empresa gasta menos para produzir, então ela consegue vender o produto mais barato, deixando ele mais competitivo no mercado. Pense que você é dono de uma fábrica de canetas e quer aumentar seu lucro. Você tem 2 opções: gastar dinheiro com marketing para aumentar as vendas ou mexer nas operações, fazendo uma reengenharia e diminuindo os estoques, para conseguir baratear seu produto e deixar ele mais competitivo. O mais sensato a se fazer é mexer nas operações e tornar o produto mais competitivo. Uma outra coisa interessante da teoria das restrições é que ela nos diz que toda operação possui um gargalo. Esse gargalo é uma restrição no sistema que limita a capacidade produtiva da empresa. Imagina se na operação da nossa empresa, a atividade mais lenta demora 5 horas para cada produto. Então, o máximo que a nossa empresa consegue produzir é um produto a cada 5 horas de operação. Espero que tenham gostado de aprender sobre os 3 princípios do TOC e sobre o gargalo. Até mais! Pessoal, vocês estão me ouvindo bem? Oi, professor. Oi. Sim, senhor. Ótimo. Tá? Então, vamos, então, explicar de uma forma clara, assim, para que vocês possam, então, entender. Vamos lá. Boa noite, professor. Boa noite, turma. Boa noite. Hoje está melhor, né? Sim. Ótimo. Bom, vamos lá. Quando vocês têm uma restrição, para você saber da restrição, você tem que mapear o processo. Tá? Isso aí todos compreendem, né? Sim. E para você identificar o gargalo, você tem que mapear. E mapeando o processo, você vai definir aonde que dentro desse processo tem um acúmulo e automaticamente você define se tem um acúmulo, essa máquina ela está produzindo demais e a próxima não a pode consumir de igual modo. Então, aí é um gargalo, é uma interrupção. Onde que é a interrupção? É na anterior ou é na posterior? É na posterior.
no processo posterior. Porque se você tivesse um processo igualitário, equivalente, você, com certeza, você não possuiria gargalo. Estou certo ou errado? Hein, pessoal? Estou certo ou errado? Se você tem um processo ao qual você tem o mesmo consumo e eles batem na mesma sequência, você não tem gargalo, né? Se tá tudo normal, não bate, não tem gargalo, não, professor. Exatamente. Se você tem uma sequência que ele movimenta na mesma cadência, na mesma velocidade, e você vê que não tem interrupção, então não tem gargalo. Então é algo contínuo, né? Você tem uma linha de produção baseada na velocidade de uma esteira. E você sabe que se você diminuir ou aumentar a velocidade da esteira, vai funcionar de igual modo? Então você não tem gargalo, né? Você não há nenhuma possibilidade de você poder identificar dentro do processo algum gargalo. Por quê? Quando você soltou a sua demanda, ele respondeu de igual modo, certo? Então, fluiu. É a mesma coisa que você ter uma mangueira de água e você, né, soltar a água lá no começo da torneira e ele for viu até o final da mangueira. Pronto. Não tem interrupção. A partir do momento que você encontra uma interrupção, é porque você fez um mapeamento, você mapeou. Você identificou pontos, né? Aonde que você tem uma interrupção. Tá? Então, isso é óbvio, né? Ó, eu vou passar um vídeo aqui para vocês, né, para que vocês possam ver o que é isso. Ó, presta atenção nesse vídeo. Explicação a respeito de gargalo, respondendo uma pergunta que me mandaram. O gargalo é o processo que restringe o nosso fluxo produtivo. Nesse exemplo aqui, nós temos o processo de 1 a 4, onde esse processo 1 produz 1 minuto por peça. O 2, 2 minutos por peça. O nosso processo 3, 7 minutos por peça. E o processo 4, 5 minutos por peça. Já podemos ver aqui que nossa restrição é o processo 3, onde produz 7 minutos por peça. Leva 7 minutos para produzir uma peça. Nesses mesmos 7 minutos que o processo levou para fazer uma peça, o processo 1 consegue produzir 7 peças. E se nós pensarmos em produto acabado, que resulta em faturamento, em lucro, de nada adianta esse processo 1 estar produzindo 1 minuto por peça, sendo que esse processo 3 leva 7 minutos por peça. Se ele produzir na capacidade máxima de 1 minuto por peça, já vai criar um estoque aqui, vai ser gerado um estoque, pois da mesma forma, esse processo 2 não consegue processar todas essas peças, vai criar um estoque. E se o processo 2 produzir na capacidade máxima, que é 2 minutos por peça, também vai gerar um estoque aqui muito alto. E aqui o processo 4 vai ter ociosidade, se ele produzir na capacidade máxima, que é de 5 minutos, pois ele vai estar recebendo uma peça a cada 7 minutos. Dessa forma, logo que ele receber, vai produzir em 5 minutos, vai sobrar 2 minutos. Então ele vai ter ociosidade, provavelmente não vai ter estoque aqui. Então, como você pode identificar um gargalo?
o gargalo você vai identificar pelo estoque. Normalmente as empresas ficam priorizando a capacidade máxima de produção, porque eles não querem ver máquinas paradas, operadores parados. Então, vai produzindo, vai acumulando estoque, cada vez mais esse estoque vai aumentando aqui. E, na saída, o que importa, que é o produto acabado, continua na mesma, pois aqui está o processo restritivo. Então, e muitas empresas ficam preocupadas, precisamos de faturamento, precisamos gerar caixa. Então, vai todos os processos produzir na capacidade máxima, vai gerando estoque e isso não resulta em mais saída, não adianta. Fazendo uma analogia com caixa d'água, a parte hidráulica, podemos ver assim, ó. Aqui nós temos uma caixa d'água, processo 1, onde tem uma vazão alta aqui, tem uma vazão alta. E o processo 2 também tem uma vazão relativamente alta comparado com o processo 3. E o processo 3 sai só algumas gotinhas aqui, não acumula nada aqui de água, não acumula estoque. E o processo 4 vai sair a mesma coisa que recebeu do processo 3, na mesma velocidade, na mesma vazão. Então tem 3 gotinhas aqui, aqui está saindo 3 gotinhas, sendo que aqui está acumulando estoque e não está gerando mais produtos acabados, não está gerando mais produção. Mas o que eu faço então com esse processo restritivo? O que eu faço com esse gargalo aqui? É necessário estar fazendo uma análise desse processo para tentar eliminar todos os prejuízos. Se for um equipamento, se for uma máquina, tem que verificar se a manutenção está em dia, sempre fazer a manutenção fora do horário de produção. É interessante sempre ter material disponível para ele. Sim, é possível criar um estoque estratégico para caso no processo 1 ou 2 acontecer alguma quebra, alguma falha e tiver que ficar parado para alimentar o equipamento 3, o processo 3, é interessante ter um estoque estratégico para que essas quebras aqui atrás não interfiram na produção do processo 3. Aqui, se ficar sem material, ficar sem produzir, é possível recuperar com o tempo para estar repondo o estoque, porque tem velocidade. Então aqui não importa muito se houve quebra, se houve algum problema na produção, pois ele consegue recuperar essa produção para abastecer o processo 3. Mas aqui, se faltar um material, se o processo 3 deixar de produzir por um tempo, essa pausa, essa parada vai reduzir a sua produção no final do dia. Então, depois de você analisar, buscar eliminar desperdício, reduzir setup, melhorar o processo produtivo, verificar os apertos, trocar, em vez de utilizar alguma chave para apertar parafuso, colocar uma pneumática, algumas coisas automáticas, você melhorar o processo, você consegue reduzir esse tempo para 4. Automaticamente, o nosso gargalo vai ser o processo 4, vai se tornar nosso gargalo. Então, nós sempre vamos ter um gargalo dentro do nosso fluxo produtivo. Vai ser o processo que restringe. Então, nesse caso, a minha capacidade de produção vai ser de 5 minutos por peça. Se aqui eu reduzir, vou reduzir para 1 minuto aqui, vai voltar para o processo 3. E aqui, se voltar a ser 1, vai ser o processo 2. Então, sempre vamos ter um gargalo na linha, mas vai chegar um ponto onde esse gargalo não vai ser mais incômodo. Por quê? Porque ele vai atender o nosso takt time. Nosso takt time é o tempo que temos para utilizar para fabricar uma peça. Então, vai chegar um tempo onde o seu fluxo produtivo vai atender o takt time. Então, isso vai tornar esse gargalo inofensivo, não vai mais ser um problema para você, esse gargalo, onde você vai esquecer desse gargalo. Mas você tem que estar ciente que ele é sua restrição, é o que vai segurar a produção, o que vai ditar a sua capacidade máxima de produtos. Esse é o gargalo. Então, se você quer reduzir o tempo de produção desse gargalo, siga o meu canal no YouTube. Depois a gente segue o seu canal lá no YouTube.
Então, quando vocês olham o que é o gargalo é uma interrupção do processo. Isso aí, seja qualquer um deles que você possa ver, então você vai descobrir que é isso, tá? Neste ponto aqui, pessoal, ó, nós vamos ter aqui um exercício, ó. Presta atenção, como é que a gente vai estar fazendo aqui. É o exercício 1 aqui, ó. Uma fábrica produz os brinquedos bolinha, estrela, quadrado e triângulo. Então, esse aqui é a estrela, essa é a bolinha, o quadrado e o triângulo. Então, uma fábrica produz os brinquedos bolinha, estrela, quadrado e triângulo. A tabela a seguir mostra quanto tempo cada brinquedo precisa ficar em cada estação. A fábrica funciona 16 horas por dia, durante 5 dias por semana e 8 horas por sábado. Quê? Eu vou lá. A pergunta é, né? Se apenas o brinquedo estrela fosse produzido em uma determinada semana, quantas unidades poderiam ser produzidas? Que é o estrela, é esse aqui, ó. 6, 4, 5, 3. Então, a gente tem... A fábrica funciona 16 horas por dia, durante 5 dias por semana e 8 horas por sábado. Então, é só você seguir aqui, ó. 16 horas por dia, vezes 5. Para mim aqui. Eu pedi para Vai dar quanto? Quanto que vai dar aí? 80. Deitou agora, que já tava aqui empurrando o pé em mim, já tava já sonhando, velho. Professor, dá 80. Professor, boa noite. Tá mudo. Opa! Falha minha. Vai lá. Então, vamos lá. 16 horas vezes 5, 80. Mais 8, 88 horas. Então, você tem de possibilidade por semana 88 horas. Correto? Bateu. Correto. Essa estação é uma pessoa que faz uma estrela em 6 minutos. Na estação 2, tem uma outra pessoa que faz em 4 minutos, 5 minutos, 3 minutos. Então, qual que é a possibilidade aqui? Né, que tem aqui o maior tempo? É 6 minutos. Então, a pergunta é, se apenas o brinquedo estrela fosse produzido em uma determinada semana, quantas unidades poderiam ser produzidas? Vamos lá. Resposta. 16 vezes 5 mais 8. 16 vezes 5, 80. Mais 8, 88. Vezes 60. Então, você tem 5.280 minutos por semana. Sabemos também que o tempo que leva para se produzir um brinquedo estrela são 6 minutos, já que é o maior tempo que tal brinquedo fica em uma estação. Tá? Então, ó, é uma linha de produção. Então, o que vai limitar todo o processo? É os 6 minutos.
Porque não basta esse aqui fazer em 3, esse fazer em 5, esse fazer em 4, se aqui vai ter um estrangulamento, 6 minutos. Então, não é 3 minutos. Certo? Por mais que esse faça em 3 minutos, não... Tá? Ele vai chegar aqui, ó. 6 minutos. Então, esse é o gargalo. 6 minutos. Então, por isso que vai ter que se dividir. 5.280 dividido por 6, que vai dar 880 unidades. Esse aqui é um exemplo claro sobre gargalo. Esse é um exemplo claro sobre gargalo, tá? Eu vou achar uma outra forma assim de ensinar para vocês, voltando para aquele nosso ensinamento sobre a panificadora, né? A panificadora, ela tem um horário de pico. Qual que é o horário de pico dela? É 7 horas da manhã, né? 7 horas da manhã. Então, se você, perto da sua casa, você vê que lá perto lá da sua casa, na panificadora, 6h30 da manhã, 7 horas da manhã, tem aquela fila grande, tem um gargalo. Qual que é o gargalo? Poucas pessoas para demandar, para despachar o pessoal. Esse é o gargalo. Qual que é a solução? Colocar mais pessoas para trabalhar em certos horários. Não é em todo o tempo. Né? Apesar que muitas panificadoras, esse pessoal que trabalha em certos horários no atendimento, em outras vai lá para a limpeza, vai lá para a organização, etc. Né? Ele é sublocado. Tá? Mas todos os processos, praticamente todos, 100% tem gargalos. Basta analisar. Então, aí que entra a questão da logística, a questão da qualidade e a questão da segurança do trabalho. Por quê? Muitas vezes, o gargalo, ele é originado pelo método inadequado, ergonomia, e mencionamos sobre o assunto pertinente segurança do trabalho. Tem muitas vezes que o gargalo é o detalhe, é a inspeção. Opa, mencionamos qualidade. Tem muitas vezes que o gargalo, ele é o sentido de abastecimento de linha, ou o tamanho da peça, e etc. Mencionamos logística. Então, por isto que você, entrando a fundo dentro do assunto TOC, Theory of Constraints, teoria da restrição, você vê que tanto segurança do trabalho, tanto logística, como qualidade também, eles estão envolvidos, tá? Vamos lá. No outro aqui. Essa 9B, ela é o mesmo caso da 9A também, né? Porque pega o mesmo quadrante ali, né? Tá? Uma fábrica produz os brinquedos bolinha, estrela, quadrado, triângulo. A tabela a seguir mostra quanto tempo cada brinquedo precisa ficar em cada estação. A fábrica funciona 16 horas por dia, 5 dias por semana, 8 horas por sábado. Né? 88 horas, daí você vai lá para tantos minutos, né? Se as demandas semanais de cada brinquedo forem 200 unidades de estrela, 250 unidades de bolinha e 250 unidades de quadrado e 300 unidades de triângulo, qual estação é gargalo? A fábrica é capaz de produzir todas as quantidades para cobrir as demandas? Vamos lá. Primeiramente, devemos calcular quanto tempo será necessário por estação e por brinquedo, considerando as demandas semanais estabelecidas. Fazemos isso multiplicando o tempo de processamento de cada brinquedo em cada estação pela sua demanda semanal em unidades. Vamos lá.
1.200 minutos, né? Porque aqui você tem, ó, 6 minutos. Quantas estrelas, né? Quantas estrelas? 200. Certo? 200 vezes 6 minutos vai dar 1.200. Esse é o gargalo. Esse é o gargalo. Bolinha, qual que é o gargalo? 7 minutos. Não é? Então, vamos lá. São quantas bolinhas? 250. Então, 7 vezes 250 vai dar 1.750, se não me engano, né? Aqui, ó, 1.750. Tá? Quadrado, qual que é o gargalo aqui? 10 minutos. Quadrado precisa fazer quantas? 250. Então, 250 vezes 10 vai dar 2.500. Aqui, ó, 2.500 aqui embaixo. Triângulo, 300 unidades. Qual que é o gargalo? 8. 8 vezes 300, 2.400. Pronto. Então, como calculamos no item anterior, o total de minutos disponíveis por semana para a fábrica é 5.280. Assim, basta subtrairmos do total de minutos o tempo de processamento de cada estação de brinquedo. Assim, basta. Seguiremos a ordem pré-estabelecida, já que não foi dado nenhum valor para a margem de contribuição, né? Tempo total disponível, né? Esse aqui é o quadrante. Pronto, vamos dar uma enquadrada aqui. Pronto, tá aí. Aí. Então, equalizou aqui, ó, né? Tempo de sobra após produzir 200 estrelas. 4.080. Certo? E chegamos à conclusão. Como nenhuma das estações tem um tempo total disponível esgotado, a demanda semanal de cada brinquedo é capaz de ser cumprida. O gargalo, nesse caso, é a estação 1, já que é nela que sobra o menor tempo em comparação com as outras. Resposta esperada. O gargalo é a estação 1, e ela é capaz de produzir todas as quantidades necessárias para cumprir a demanda. Então, nenhuma que ultrapassou os 5.280, né? Se você... Então, é possível. 9C. Não é possível mais ir avante, porque vai ter que pagar. Mas a condição de você ter o gargalo, né, de você descobrir o gargalo, você vai depender do mapeamento, né? Como é que a gente poderia tirar as dúvidas de vocês dentro de cada área aí? Vamos aí abrir aí para perguntas aí. E pessoal, vamos aí abrir aí. Quem tem aí alguma pergunta aí baseada aí da sua área aí, para que a gente possa dirimir aí a sua dúvida aí. Professor? Sim. Então, me diga uma coisa, então quer dizer que nem todo o gargalo ele vai ser prejudicial para uma linha de produção, nesse caso aí? O ruim é você não descobrir qual que é o gargalo, né? Porque quando você tem uma produção,
você desenvolve ela melhor quando você a mapeia, né? Quando você descobre quais são as limitações e as potencialidades. Então, nem todo gargalo ele é prejudicial, né? Porque tem muitas coisas que você não, né? Não tem como escapar. Vamos falar sobre a padaria, né? A padaria, ela tem gargalos que você tem que trabalhar com ela. Por exemplo, se você tem uma demanda de 5.000 pães de manhã e o seu forno ele consegue assar 1.000 pães durante uma fornada, lógico, né? Você vai ter que fazer 5 fornadas para que você alcance a sua demanda de 5.000 pães, né? Que você vai vender 5.000 pães, né? Vamos supor que seja 5.000 pães, né? Então, neste ponto, você tem um gargalo. Então, e o processo também, ele vai te direcionar que existe uma preparação, porque você não vai... se você vende 7 horas da manhã, você tem que estar pronto desde 6 horas até 7 horas, né? Então, você vai saber da sua demanda. Então, você identificar o seu gargalo, isso não é ruim, não. Muito pelo contrário, né? É preferível que você descubra, saiba o que você tem de limitações, do que você não saber a limitação sua, né? Então, respondendo aí a sua pergunta, não é ruim, não, né? Você sabendo que você tem um gargalo e você trabalhando com ele, não tem problema nenhum. É só você Entendi. identificar. Então, no caso aí, mesmo ele não me causando um problema na minha linha de produção, eu buscando tratá-lo, eu vou estar me resguardando para que não haja nenhuma interferência nesse processo, não é isso mesmo? Por exemplo, eu vou te dar aqui um exemplo mais claro. Na Ford, eles compram as chapas, fazem a carroceria, tratam, passam uma camada de química, né? Para tirar o óleo, que é tipo um banho. Mergulha mesmo dentro de uma piscina lá e tira o óleo todo. Aí passa por uma pequena fase de tinta. Mas entre essa fase de tinta e entre o banho químico, você sabe que você tem que secar o carro, né? Então, você tem todo ali um equipamento, né? Você tem ali como chama mesmo o equipamento? Esqueci o nome. De estufa? Exato. Muito obrigado, né? Você tem uma estufa, né? Que você tem ali a ventilação, e aí você seca o carro, você vai lá para outra fase. Este aí é um processo. Esse processo da estufa, ela vai demorar um pouco mais, tá? Ela vai ser em metros ali, ou mesmo ela vai demorar em tempos, né? Mas chega dentro de uma outra área, que é a parte da cataforese, né? Que é a parte do banho preliminar de tinta, né? Que é tipo uma base. Ele vai ser feito muitos deles que é mecanicamente e muitos deles automatizado, tá? Beleza. Aí ele já vai já pro banho dele mesmo real, né? Com o banho de tinta dele, que ele é automatizado, né? Que você sabe que você vai ter ali uma tinta e
A Ford, ela é totalmente automatizada nesta parte, né? Que ela, viu, já troca ali os bicos ejetores e tal. Tudo bem. Mas depois de você terminar toda essa fase, ele vai para uma área de inspeção, que é um gargalo. E lá, por final, você vai ter a estocagem. Então, se você não for medir o processo dele todo, né? Você sabe que você tem pontos do processo que são mais rápidos, tem pontos do processo que eles são mais lentos, né? Não é que eles são mais lentos, é porque eles querem. Eles são mais lentos, né, por causa dos detalhes, tá? Então, não há como você chegar assim, viu, e você falar, pode ser, então, agilizado, né? Pode ser agilizado? Não, né? Não há como você agilizar, né? Porque, né, já faz parte do processo. Já descobriram, né, viu, que se você otimizar e diminuir esse tempo, ele vai te trazer um problema de oxidação e etc. Então, não há como você fazer. Então, você sabe que você tem ali um gargalo nesta parte de secagem, né? E automaticamente você vai ter uma inspeção, né? Que você vai ter também um gargalo, né? Porque a inspeção ela é mais, né? Tem ali carros ali, né, que você mede ali viu, os microns, né? Quanto é de tinta, né, que está entre a lata, né, e entre a superfície. Então, ele é uma etapa mais preventiva, né, e necessária. Mas você tem um gargalo ali. Então, né, se você não for medir todo ali o processo, pode dar o seguinte, pode dar viu, a diferença de tempo entre as etapas. E daí você vai descobrir que um deles é o gargalo. E se você não quiser modificar, não dá, porque ele faz parte de uma continuidade. Então, tem certos gargalos que não dá para você retirar, né? Você tem que submeter toda a linha de produção em cima deles. Tá? Nesse caso aí da Ford, esse gargalo aí se faz necessário, porque senão eu perco a qualidade da peça, não é isso? Exatamente. Agora, tem muitos gargalos que dá para você otimizar. Dá para você otimizar. Por exemplo, você tem uma linha de produção que tem uma montagem manual. Só que a pessoa, para ela montar a peça, ela percorre 10 passos, 15 passos. Se você, né, diminuir esses passos e tornar ali este módulo dela ali mais compacto, e se você não fizer um ajuste nestas operações dela, nesse método, ou mesmo na ergonomia, né, facilitando ali a coleta, viu, do material, né, que seja neste posto, né, você vai poder facilitar o trabalho dela. Aí você vai ganhar tempo, né? Pode ser que você fale assim, mas na otimização média aí nós ganhamos 35 segundos, mas foi numa montagem. Quantas montagens, né, que faz no dia? 300? Aí você multiplica por 35 segundos, você vai ver que é uma enormidade, e multiplica isso por 6 dias por semana. Entendeu? Então, aí é uma questão que você pode otimizar. Aí é métodos, ergonomia. Aí você mexe com a área de segurança do trabalho. Agora tem áreas, né, que você pode, viu, colocar um gargalo. Aliás, né, você pode colocar um recurso gargalo. Por que se fala recurso gargalo? É um recurso em um gargalo para fazer, viu, com que este gargalo ele seja
Seja favorável à produção, no caso? Exatamente, ele vem a facilitar a produção sequente. Vamos lá. Na Ford, tá? É depois, né, que sai o carro já pintado, né? Ele vai para uma linha de produção. E essa linha de produção, as primeiras, né, é para colocar clipes, né? Clipes são estribos, parafuso, né? Onde que vai onde é que vai ali o estribo, viu? Onde é que vão peças, viu? Parafusadas, viu? Onde que vão, viu? Soquetes, né? São tipo tipo, né? Você faz uma casa, viu? E você coloca ali as caixinhas viu? De energia, né? Viu? Elas estão embutidas, tal, assim por diante. E depois você coloca lá uma tomada, tal. Viu? Isso aí é uma preparação de uma casa, né? Viu? A mesma coisa é o carro. Viu? O carro, viu? Ele é cheio de parafuso. Viu? Ele é cheio de clipes, tal. Então você tem que preparar o carro, tá? É para que você possa ali embutir ali uma um spoiler ou mesmo outras, viu? Ou mesmo viu? Parafusar ali viu? O para-choque, viu? O motor, né? Então, viu? Apesar, né, que dentro da carroceria vão muitas porcas ali soldadas, né? Viu? Então você tem que preparar o carro, tá? Esta parte inicial você faz, viu, na Ford por equipes. E aí a esteira tá andando, viu? O carro, viu? Ele tá lá numa esteira lá, sem roda, sem nada lá, e ele só tá com a carroceria. E aí tem ali viu, uma equipe lá de pessoas, que é de 10, 12 pessoas, que vão seguindo o carro até um ponto, viu, aonde que eles, né, cada uma dessas pessoas faz uma certa atividade. Depois deste ponto, aí entra o pessoal interno. Aí eles, viu, aí o carro abaixa, tal, aí eles já vão colocando então as preparações ali para que seja então embutido, o carpete, tal, e outras peças, né? Beleza. Depois disso ali, não há como você dar continuidade na mesma velocidade, né, que você vem antes. Por quê? Eles vão parafusar a parte da suspensão junto com o motor e acoplar de baixo para cima viu? No carro, né? Tanto que esta parte, ela é feita a parte mesmo, viu? Ela é feita a parte e tem ali uma fila já de suspensão, viu? Preparada de acordo com a sequência do carro, então já é feita uma outra linha lá. Então, é uma linha lá do outro lado, e aí é bem-vindo a linha aqui. Como esta acoplagem da parte inferior com a carroceria é muito demorada, o que a Ford faz? Ela faz duas linhas. Isto é um recurso gargalo. Isto é um recurso gargalo, né? Porque ela sabe que se ela ficar demorando muito ali, dali para frente, ela vai perder produção. Então, ela divide para duas linhas. E aí volta para uma. Então, é uma coisa muito assim, interessante, porque é muito demorado, então eles fazem duas, né? É para diminuir o prejuízo, tá? É a mesma coisa de você, viu? De você, né, pegar a padaria, tá? E 7 horas da manhã é diferente a quantidade de funcionários de 10 horas da manhã, né? 7 horas da manhã você tem 10 pessoas, né? 7 da manhã você tem 10 pessoas. 10 horas da manhã você tem 5. Então, vai depender da demanda. Então, o gargalo sempre existe dentro das empresas. É só você mapear. E algumas delas interferem dentro das áreas que vocês estão estudando. Que nem o recurso gargalo interfere na qualidade.
o recurso gargalo ou a teoria das restrições interfere na logística. O toque, né, ou a administração é da produção, ou mesmo o recurso gargalo, compromete, sim, dentro da área de segurança do trabalho. Né? Eu vi várias vezes isso aí acontecer, e tem situações que são complicadas até, né? Eu não vou falar aqui o nome aqui, viu, da empresa, mas ela é de conexões, né? Viu, é que eu fazia uma consultoria para ela, né? E ela tinha o tubo, viu, os tubos de água, viu, os canos de água de 25 milímetros, né? E para operar ela é por, viu, ela é por extrusão, ela é plástico, né? Ela é por extrusão. Então, extrusão quer dizer o seguinte, tipo uma máquina que você viu, injetora que você, né, vai forçando ali o plástico e ele vai saindo dentro de, né, viu, dentro de um efeito tubular, né? Só que para você operar ela, você tinha que ter 2 funcionários. Né? Você tinha que ter 2 funcionários. Beleza. Esses 2 funcionários, eles já faziam a inspeção, já faziam tudo mais. Aí teve uma vez lá que eles compraram um equipamento novo e não se usou 2 funcionários, mas agora se usava 1. Ganhou-se produção, o tempo diminuiu e ela não tinha mais gargalos. Então, viu, é uma questão que só depende da alta gerência. Mas que o processo, você vai ter que mapear, você tem que mapear. Então, prestem muita atenção, porque dentro da qualidade, dentro da logística, dentro da segurança do trabalho, aparece mesmo, né? Não há como você fugir lá do recurso gargalo, lá de uma meta, lá de um filme como esse do Elihu Goldratt. É fantástico. Né? Se você vir uma faculdade disso, você vai ter que estudar esse livro. Gostei da sua pergunta. Professor, foi muito bom para mim esse esclarecimento do senhor aí, porque no processo de produção lá, atividade lá que eu participo, tem um processo lá que está dando muito dor de cabeça no ensaque de ureia. Ureia é um fertilizante e ele tem baixa densidade. Então, a embalagem que nós estamos utilizando, de 60 por 90, era que foi calculada para a quantidade desse produto. Porém, a gente não descobriu ainda o que está ocasionando que ele não está dando para colocar o produto total dentro da embalagem. Então, como o senhor falou aí, que acarreta até na questão da segurança do trabalho, tem um funcionário que está se queixando até da mão, que para poder colocar o produto total, ele tem que dar umas batidas, e ele bate com a mão, e termina que ele está sentindo um pouco o local na mão dele. Então, isso aí vai me ajudar até eu ver com ele lá o que a gente pode fazer para a gente estar tendo melhorias para ver se a gente consegue eliminar esse gargalo, porque esse gargalo, no caso, aí não é interessante para a gente, porque ele acarreta perda do tempo e ainda derrama muito produto. E aí termina que o produto se contamina. E aí, neste caso aí, vocês vão ter que contar, né, com a ajuda do corpo multifuncional, né? Que é viu, o corpo multifuncional, viu? É o pessoal que trabalha lá, pô, né? Viu? Vocês fazem uma reunião, porque isso aí, né, viu? Pode demandar várias ações, viu? Quando, por exemplo, todo mundo sabe que densidade de massa é diferente, tá? Viu? Você pode ter um caminhão de algodão, né? Que é uma massa, viu? E você pode, viu? E você pode, viu? Pode ter uma densidade de 20 quilos, né? Agora, você pode ter um caminhão de aço, tá? E você pode ter uma densidade
de 5 toneladas, né? Tipo assim, é que o pessoal fala, 1 litro de leite pesa 1 quilo. Não, né? De maneira alguma, né? Porque a densidade é uma coisa, a massa é outra, né? E isto aí, né, muitas das vezes, né, viu, é que se faz a sacaria, eles medem ali viu, por metros cúbicos, tal, assim, talvez foi mal dimensionado. Só que se você hoje pedir uma mudança, a pessoa de logística, ela vai olhar, ela vai ver, assim, ó, eu acho que seria bom você ir lá para o estoque, você ver o quanto de sacaria que a gente já comprou, né? Aí você vai... Justamente isso. Parece até que o senhor estava lá na unidade. Nós falamos sobre isso, e elas disseram, nós estamos com um estoque muito grande aí dessa embalagem e a gente pode até fazer uns testes aí. Vamos solicitar um teste, uma embalagem um pouco maior para ver o que a gente pode fazer. Mas, enquanto isso, nós vamos ter que consumir esse estoque aí, senão vai ficar complicado, vai ser dinheiro jogado fora. Viu? Agora, se você pega e diminui a quantidade do material para que bata a densidade e fique certinho dentro da embalagem, você vai ter um problema com o Procon. Tá? É porque, viu, ou em metro mesmo, o próprio cliente também. Exatamente. Então, viu, é uma questão que vocês têm que analisar, que vocês têm que colocar o corpo multifuncional ali, viu? E tem análise aí de segurança do trabalho, de saúde, né? Tem método aí no meio, né? Então, viu? É logística também, a qualidade. Então, viu? É um assunto complicado, viu? É um assunto complicado que vocês vão ter que depender ali, viu? É da análise ali, é do corpo de funcionários de vocês, para vocês chegarem a uma solução. Talvez esta solução hoje seja emergencial, porque a solução mesmo está no futuro. Isso mesmo, isso mesmo. Mas eu já tenho uma ideia mais ou menos de como ir tentando fazer lá com o pessoal. Já acionamos o pessoal da gerência, já estão cientes, o setor de qualidade também, e aí nós estamos vendo aí, então, aí tá, essas informações aí estão me ajudando muito a ter alguma ideia para a gente melhorar nosso processo lá. Mas valeu, obrigado, muito obrigado pela orientação aí. O bom disso é que os funcionários, eles vão participar dessas ações de melhoria, e agora o gerente ele vai encher o saco aí de quem projetou essa sacaria aí, com certeza, ele vai. Mas isso aí acontece dentro de uma empresa, isso aí é normal acontecer. Não, aliás, normal não, né? Mas, né, é uma situação que é um gargalo mesmo. Inclusive, a gente até falou sobre isso, que a gente está analisando também a própria ensacadeira, se ela já veio com problema já do fabricante, que não está conseguindo atender essa demanda, mas já estão sendo feito esse rastreamento desse processo aí para ver o que é que pode estar ocorrendo aí. O tempo dela. Aí, assim que a gente tiver alguma solução aí, eu trago o assunto aqui para a gente ver que a gente conseguiu resolver a situação lá. Beleza. Bom, pessoal, então a gente... Mas valeu, professor. Obrigado aí pela orientação, pela explicação aí, muito boa mesmo. Muito obrigado, né, por poder contribuir com o seu crescimento profissional. A partir da próxima semana, então, a gente volta então com os assuntos da qualidade em separado, da segurança do trabalho em separado e da logística em separado, viu? A partir da próxima semana, quarta-feira aí. Eu só estou fazendo hoje, né, porque ontem, né, a minha internet estava mal localizada aí, mas hoje está tudo na paz aí. Tá bom? Então, estamos dando aí a finalização desse assunto, né, que a gente começou com o filme A Meta, de Elihu Goldratt. A gente fez um resumo na outra semana e agora nós finalizamos aí. Eu tenho a certeza que vocês entenderam que o recurso gargalo ele é necessário e que dificilmente você vai ter um processo contínuo, né? A não ser que ele seja muito simples. Mas os processos eles possuem divergências, né?
em suas quantidades, e esse mapeamento aí é preciso. Então, boa noite a Lídia, a Tainá, a Tabata, a Kathleen, Josimir, o iPhone que eu não sei quem é, Geisa, Eliane, Eduarda, Antônio. Tá bom? Boa noite a vocês todos aí. Boa Boa noite, noite. professor. Até a próxima aula. Boa Valeu, noite, professor. professor. Boa noite e obrigado por orientação. Estou sempre à disposição. Tchau. Boa noite.